Obrigado. Tá? Então, boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando a reunião pública desta noite. Então, conosco, nosso irmão Ricardo e nosso irmão Cláudio, que irão apresentar a nossa canção, né, que foi feita em homenagem ao mentor da nossa casa, Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada aí a vocês. Gente, desculpe aqui que meu... É para postar a palestra para não esquecer. Mas eu já postei, desculpe. Desculpem, tá? É que eu, para não esquecer de postar a palestra, porque essa palestra que está acontecendo hoje, ela é gravada e a gente posta na semana seguinte, né? Mas como teve aqui uma dobradinha, porque a nossa palestrante de hoje, aí a gente, não é propaganda enganosa não, porque a gente bota lá no Facebook, bota no Instagram, mas houve, né, um imprevisto e a nossa irmã não pôde vir. Então o Jovan vai fazer o estudo da noite. E aí eu apanhei, estou abrindo, né? E vamos ver aqui qual é a mensagem que Emmanuel traz para nós e Chico, né? Colocou aqui no livrinho Caminho, Verdade e Vida. O título é Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Foi Paulo, né? Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Olha só, né? Vamos raciocinando aí sobre a mensagem de Emmanuel. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo?
tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho, quer dizer, quem construiu, né? Os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las, né? Quanta coisa, né, foi feita. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina, né? Quando a gente tem pouco, a gente aprende a se controlar, né? Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Quer dizer, quando eu tenho muito para oferecer, né, eu posso oferecer a muitas pessoas. Uma e outra, quer dizer, a escassez e a abundância, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem-se molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Bom, então aqui, resumindo rapidamente, o que a gente conclui dessa mensagem que Emmanuel traz para a gente? Quando ele fala em transitoriedade, é uma coisa que passa rápido. E nós, às vezes, perdemos uma encarnação porque nos ligamos, às vezes, a essas coisas materiais. Mas o que a gente vai levar quando a gente desencarnar? A gente não leva nem o corpo a gente leva. Nós levamos aquilo que nós conquistamos de valores bons, que beleza quando a gente consegue, mas se a gente não construiu nada nessa encarnação, nós vamos levar esses valores ruins. Então vamos nos preocupar com o que é eterno. O que é eterno? É o espírito. O corpo vai perecer. Então tudo aquilo que eu corro atrás, né, para manter meu corpo sadio, saudável, bonito, né, o que eu quero ter, né, para poder ter conforto, ter prazer, ótimo, claro, a gente tem que ter, porque ninguém consegue viver sem ter momentos de alegria. Então a gente tem que correr atrás e a gente tem um direito, principalmente quem trabalha. Tem o direito de conseguir, né, aquilo, o fruto do seu trabalho. Mas o que não podemos deixar é que tudo isso, né, destrua o espírito. Não vai destruir, mas vai estagnar, né? Então vamos ter cuidado com as coisas que são eternas e com as coisas que são perecíveis, que elas vão embora rapidinho. Bom, fica aí a mensagem dessa noite, né? Vamos fazer agora a nossa prece, e levando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que eles possam comandar esta reunião de forma que possamos receber aquilo que viemos buscar: o conhecimento, a esperança, a fé, os fluidos regeneradores para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso corpo espiritual. Pedimos pelo nosso irmão Giovan, que fará uso da palavra, que seja inspirado, para que traga aquele conhecimento que precisamos ouvir nesta noite. E que todos esses irmãos desencarnados, que também foram trazidos aqui para ouvir a palavra de Jesus, também sejam acolhidos e tratados. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu falei, né, hoje o Giovan aí está substituindo a nossa irmã Cristiane, né? E aí vamos ver o que ele vai trazer para a gente de estudo. Boa noite a todos.
Que a paz de Deus permaneça conosco nos nossos corações. Estamos de quebra-galho porque a nossa companheira que faria a palestra teve um problema particular e ela não pôde vir. E aí fomos nós, né, buscar um tema para estudarmos essa noite. E há uns dias atrás, a nossa irmã Daniele, que se tivesse hoje aqui ia ficar muito feliz, mas ela avisou pra gente, ela está viajando e ela não está aqui próximo, mandou pra gente no grupo uma música que traz grandes reflexões de quão importante é a casa espírita. E aí, o título da música nem é esse, mas o refrão fala, né, posto de emergência e hospital de almas. E essa música traz uma reflexão muito profunda, que emociona a gente bastante. Então, a gente vai primeiro, vou tocar a música, e depois nós vamos abordar algumas frases, algumas reflexões que essa música nos traz e que é muito importante para a nossa vida, que é muito importante para o nosso aprendizado e que é muito importante para as nossas responsabilidades na casa espírita. Então vamos ver aqui. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e água da paciência, dedicado e ergui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água na fé, dedicado e ergui. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, transcendendo traumas, mente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, erguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendendo traumas, mente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, dedicado erguei. Toda casa quando é santa é posto de emergência,
hospital de alma, ensinando dores, transcendentes traumas, rede de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, rede de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, rede de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Bom, meus irmãos, muitos de nós chegam na casa espírita em desequilíbrio, caído, depressivo, passando por problemas muito graves. E a casa de Deus é sim um posto de emergência e um hospital de almas. A minha história, eu acho que eu já nasci aqui, porque os que me conhecem um pouco mais sabem que o meu nome ia ser Germano. Meu pai escolheu Germano. Não tem nem essa dignidade para ter esse nome tão honrado e tão digno de uma casa de Deus. Mas o meu pai escolheu Germano e o meu tio, por infelicidade ou felicidade minha, porque eu não tenho dignidade para ter esse nome, convenceu lá minha mãe a mudar o nome para Giovanni. Mas então, quando eu nasci, eu acho que eu já tinha um compromisso com essa casa, porque eu ia ter o nome do mentor da nossa casa. E aí, a nossa música, essa música, traz algumas reflexões bastante profundas, e que eu trouxe algumas frases para que a gente fale, para que a gente reflita, para que a gente saiba o quanto é importante, que às vezes a gente não tem nem noção de como a espiritualidade trabalha. E aí a gente começa cantando a música do Padre Germano, e eu vou contar uma passagem que a gente nunca está sozinho. Em 2018 eu sofri um acidente de moto, as pessoas que me conhecem sabem, quebrei a perna, fiquei caído ali, embaixo da linha amarela, ali em Pilares, com a perna quebrada, encostado lá, jogado no chão. E aí, nesse momento, eu não sabia nem cantar a música do Padre Germano toda, que foi no início, ainda não tinha, a gente não tinha muito acesso à letra, e a espiritualidade só vinha na minha cabeça: Padre Germano, orai por nós. E aquilo me deu uma paz. Eles estavam ali falando: você não está sozinho, nós estamos contigo. Eu só me vinha, eu não conseguia pensar outra coisa, só me vinha repetidamente aquele refrão, e eu consegui me manter tranquilo, embora eu estava ali jogado na rua, com a perna quebrada, não conseguia sair do lugar, mas tive paz no coração. E eles me mandaram o recado: nós estamos contigo, você não está sozinho. Então, meus irmãos, a gente tem essa certeza, como a espiritualidade nos acompanha, cuida de nós. Às vezes não consegue impedir, porque a gente precisa passar por determinadas situações, mas ele se mostra presente muitas vezes, e eu sou um exemplo vivo disso. Consegui manter a calma. Minha esposa chegou lá no lugar mais nervosa do que eu. Eu estava mais calmo do que ela, embora o mais prejudicado ali fosse eu. Então, a gente tem que ter essa fé, e a gente não tem noção, mas não temos a menor noção de quanto eles trabalham. E aí, uma das frases dessa música, né? Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. E aí a gente chega na casa espírita, né? Muitas vezes precisando de muita ajuda, passando por momentos muito difíceis. E aí a gente vai, muito estudo, muito passe, muita fé, o exercício da fé, né? E aí
que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. E as feridas vão cicatrizar, meus irmãos, porque Deus é misericordioso. E o que Jesus ensinou? Porque muitos questionam assim, bom, para que eu vou orar e pedir a Deus, se Deus sabe das minhas necessidades e Ele é misericordioso, Ele vai fazer por mim? O que Jesus falava aos que eram curados? A sua fé te curou. Então, meus irmãos, as nossas feridas vão cicatrizar, mas pelo exercício da nossa fé. Deus vai nos dar a liberdade de exercitar a nossa fé e a nossa confiança, ou cruzar os braços e esperar que Deus faça aquilo que é obrigação nossa. Então Jesus nos ensinou isso em todas as passagens que Ele curou. Ele nunca falou, eu te curei, Deus te curou, não, a sua fé te curou. É claro que a fé curou pela misericórdia de Deus, mas o que Ele quis dizer, exercite a sua fé, confie em Deus. Se você confiar em Deus, confiar na misericórdia de Deus, a tua fé vai te curar. Então as cicatrizes das nossas feridas, e todos nós temos feridas, senão não estaríamos encarnados. Umas mais graves, outras mais ou menos, mas nenhum de nós tem a felicidade plena. Nós vivenciamos momentos de felicidade, como vivenciamos momentos também de dificuldade, que elas também vão passar. As cicatrizes também, as feridas vão cicatrizar. Como o Chico sempre disse, tudo passa. E essa aguinha aí da paciência? Ah, sim, a água da paciência, né? A nossa água fluidificada. E aí foi até bom a Rosa me falar que eu tenho... E aquela que Chico mandou, o que ele mandou a gente fazer? Quando a gente fosse falar alguma coisa, ofender o irmão... Vai falar besteira, bota água na boca para não falar besteira, porque não depois... engole não pode engolir não. Não, se engolir a boca fica vazia, a boca fica vazia, vai falar bobagem. Então bota água na boca e segura a água na boca, que é para não falar aquilo que a gente vai se arrepender depois. E aí, às vezes, o trauma, o dano que a gente vai causar naquelas pessoas que vão ouvir aquelas palavras infelizes, talvez precise de uma nova encarnação para reparar. Então, a água da paciência, né? E essa água da paciência também é a água da fé. E eu me recordo, um momento da minha vida, na época o prefeito era o César Maia, resolveu fazer obra na cidade toda, o tal do Rio Cidade. E nessa época, eu tinha 2 empregos. Eu tirava plantão de 24 horas e saía de manhã, 8 horas da manhã, para pagar a diária num Corcel 2, que já era velho. Não é porque, naquela época, não. O Corcel 2 naquela época já era velho. Não tinha ar-condicionado nem direção hidráulica no Rio de Janeiro no verão. Engarrafamento em tudo que é lugar. Eu levava minha garrafinha de água fluidificada. Gente, tinha hora, dava um desânimo, dava vontade, se eu pudesse evaporar, esgotado, eu tirava 24 horas de plantão e depois encarava mais 10, 12 horas nesse trânsito doido num carro que não ajudava em nada, que não tinha ar, a direção era dura. Aí, quando eu me sentia assim, eu pegava, bebia um pouco da minha água, mentalizava, e eles falavam assim para mim, não reclama não, você é um felizardo, você tem 2 empregos, tem gente que está passando fome, que daria tudo para estar no seu lugar. Gente, aquilo me fortalecia, que eu chegava em casa de noite, sabe que você chegar em paz, exausto, mas em paz, sabe que é chegar em casa com tranquilidade, com leveza na alma? Gente, era um milagre deles, porque eu não tenho essa capacidade. Então essa água me ajudou muito, e a espiritualidade também. Todas as vezes que eu me sentia enfraquecido, que me dava aquela tristeza, aquele desânimo, eu bebia um golinho daquela água, mentalizava a espiritualidade, parecia que vinha assim mas parecia não, vinha uma energia, mais uma força que dava aquela carga rápida. Opa, não é nada disso, vamos lá, vamos à luta, vamos terminar o nosso dia, e eu terminava o meu dia. Então, a gratidão a essa casa, a espiritualidade dessa casa é muito grande. Sou muito grato a tudo que eles fizeram e continuam fazendo por todos nós. Então ele fala também, aqui nessa casa de oração, orei e pratiquei o Evangelho, rompi com o homem velho.
E aí muitas vezes as pessoas talvez não estejam muito familiarizadas, né? Que história é essa de homem velho? Porque nós somos espíritos velhos. Podemos ter a idade de jovem, muitos jovens, mas o espírito não é jovem não, o espírito é velho, o espírito passou por várias e várias e várias encarnações até chegar aqui. E muitas vezes trazemos os nossos defeitos, né? As nossas imperfeições do homem velho, daquele espírito de tantos e tantas repetições, de tantos erros. E que precisamos, através do estudo, através do Evangelho de Jesus, que são as mensagens e a vivência de Jesus, precisamos mudar nossos valores, mudar o nosso comportamento, romper esse homem velho, romper esse espírito com tantas imperfeições. Sabemos que não vamos conseguir dar saltos. Por mais que a gente estude, que a gente se dedique, nós temos ainda arraigado na nossa alma tantas deficiências, tantas faltas de virtude, que a gente não vai conseguir se transformar de uma hora para outra num espírito bom, num espírito evoluído. Mas temos o dever de nos esforçar todos os dias. Para quê? Para que a gente cada vez mais deixe para trás os defeitos, né, do homem velho, do espírito velho, e possamos conquistar cada dia, em cada oportunidade, novos valores. Chegarmos cada vez mais próximos dos espíritos evoluídos, dos espíritos que já venceram as suas limitações, que já estão numa condição de espíritos perfeitos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Todos nós. Ah, mas eu sou muito difícil. Mas vai chegar à perfeição pela misericórdia de Deus. Deus tem paciência. Tantas quantas reencarnações que a gente precisa e nós vamos passar. Só que, muitas vezes, elas são sofridas. Então, cabe a nós construir hoje a nossa cruz do amanhã. Construir hoje o que nós queremos buscar amanhã. Então, o plantio é livre. A gente tem a liberdade de fazer o que quiser da nossa vida. Mas a colheita é obrigatória. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos passar por aquilo que nós construímos. Se nós fizermos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se nós fizermos coisas erradas, vamos receber como forma de aprendizado e não como castigo. E isso a gente também tem que ter em mente. Deus não castiga ninguém, não. Mas Ele faz muitas vezes a gente suportar aquela dor e aquele sofrimento que nós fizemos para o outro. É bom? Não, é péssimo, meu Deus. Ah, então agora você vai refletir, não vai fazer ninguém passar por isso. Então não é castigo, é aprendizado, que a gente precisa compreender dessa forma. Se eu não aprendo pelo amor, eu vou aprender pelo sofrimento, e especialmente aqueles que eu fiz alguém passar, pela minha invigilância, pela minha vaidade, pela minha intolerância, pela falta de amor. Então, pratiquei o Evangelho. Aqui a gente estuda e a gente tenta buscar o Evangelho de Jesus. Tudo que Jesus nos ensinou de amor. E é isso que a gente busca. Chegar a uma condição de espírito perfeito. Vamos devagar, mas não vamos ficar estagnados. Porque hoje a gente tem consciência disso. Precisamos nos movimentar. E aí ele fala, né? O refrão, né? Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então, a gente sabe que a Casa Espírita é um pronto-socorro, é um posto de emergência, que socorre a nós encarnados e desencarnados. Então, quando a gente chega aqui, a gente ainda não tem os olhos da alma para enxergar, mas cada um de nós está sendo tratado naquilo que a gente precisa. A espiritualidade conhece e sabe das nossas necessidades. E é uma legião muito grande, meus irmãos. Nós ainda não temos talvez o merecimento de enxergar, mas quantos deles estão aqui com todo o amor no coração, cuidando de cada um de nós,
das nossas doenças da alma, que nós somos muito mais doentes da alma do que do corpo. Porque às vezes a gente acha que o corpo está sadio, mas temos pensamentos, temos sentimentos pervertidos, temos sentimentos por pessoas que a gente não deveria ter. Sentimento de vingança, a gente acumula raiva, a gente acumula ódio, a gente tem tantas dificuldades ainda que estão impregnadas na nossa alma. E aí isso gera doença da alma. Então nós somos muito doentes da alma. E quando a gente entra aqui, a espiritualidade cuida da nossa alma e cuida do nosso corpo físico também. Porque o nosso corpo físico é a ferramenta que Deus nos emprestou para que a gente possa cumprir essa missão e possa retornar à pátria espiritual melhores do que chegamos. Então ele fala, né, dissipando dores, porque a gente tem, às vezes, as dores da alma são muito piores do que a dor do corpo. A dor do corpo cura, às vezes, com analgésico. A dor da alma é profunda, meus irmãos. Quantos de nós já passou por momentos de dores profundas na alma? E a espiritualidade nos conforta, a espiritualidade nos acalma, a espiritualidade trabalha sem que a gente perceba, mas trabalha muito. Então eles dissipam sim as dores do corpo muitas vezes e da alma principalmente, né? E aí transcendentes traumas, trazemos às vezes na nossa bagagem espiritual muitos traumas, e aí às vezes a gente tem alguns tratamentos de regressão, né? E por que às vezes precisa fazer regressão? Porque são traumas que foram trazidos na alma, mas a espiritualidade trabalha isso também. Então é uma santa casa santa, é um pronto-socorro de verdade, meus irmãos, não tenham a menor dúvida disso. Muito antes da gente chegar nessa casa, o ambiente já está todo preparado, já tem uma equipe pronta para receber e já está tratando dos desencarnados que aqui estão. Mas de nós encarnados, eles já estão com o ambiente, com a casa, com pronto-socorro preparado para nos acolher muito antes da gente pisar naquele portão ou até mesmo de alguém chegar para abrir aquele portão. E aí ele fala também, fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar. Bom, meus irmãos, aqui a gente fala que aqui é a família Aprendizes do Bem. Família briga, famílias entende? Nós somos famílias imperfeitas, mas nós somos a família Aprendizes do Bem. E não estamos aqui por um acaso não, meus irmãos. Deus nos colocou aqui porque a gente precisa caminhar juntos, com as nossas diferenças, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, mas somos a família Aprendizes do Bem. E com certeza temos aqui amigos que a gente pode contar. E aqui eu quero fazer uma homenagem, nós temos aqui Jesus, né? Tem a mãe de Jesus, que fala que é a mãe de todos nós, né? E temos com certeza, Jesus enviou através da sua mãe, uma mãe de todos nós, que é a nossa irmã Rosa, que não tem idade de ser minha mãe não, não tem idade de ser minha mãe não, mas é uma irmã que cuida de todos nós como se fosse uma mãe. Ela liga pra gente, ela cuida da gente, ela se preocupa com todos nós. Então temos sim vários irmãos aqui que se preocupam conosco, que nos têm como família, e eu não podia deixar de fazer essa homenagem à nossa irmã Rosa, que é a mãe de todos nós. Não é porque ela tem idade de ser minha mãe não, mas é o sentimento, é o carinho que ela tem por todos nós, de acolhimento de mãe de verdade. Então ela é a mensageira de Santa Maria, mãe de Jesus, porque ela nos acolhe como se fosse a mãe, se preocupa com todos nós, e eu não poderia deixar de fazer essa homenagem à nossa irmã, porque é assim que ela se comporta desde muito. Desde que a gente conhece a Rosa como Rosa aqui na nossa casa, a Rosa sempre foi muito dedicada e muito preocupada em ser aquela amiga de verdade, que procura saber quem está precisando e vai lá buscar, e vai levar uma palavra, e vai levar uma esperança, vai levar o ar
atendimento fraterno, que é muito importante. Aí eu quero pegar um gancho do estudo que o nosso querido irmão Rubens fez da semana passada, falando do acolhimento da casa espírita. É com as pessoas. O mais importante de tudo aqui é o acolhimento das pessoas, pelo atendimento fraterno, pelo abraço fraterno, pela preocupação, por demonstrar que aqui a gente quer o bem, que aqui é uma casa de Deus, que aqui é uma casa que a espiritualidade vai acolher e nós temos o dever também de acolher. Então, nenhum de nós tem o direito, né, de destratar ou de menosprezar ou de ignorar qualquer que seja. E a gente teve uma época aqui que tinha um companheiro nosso, os mais antigos vão se lembrar, que ele chegava aqui completamente embriagado, com a roupa fedendo, entrava calado, sentava ali e dava hora ele ia embora. Meus irmãos, a espiritualidade trazia ele para cá. E ele nunca deu alteração, ele chegava aqui embriagado, ficava quietinho, ouvia a palestra. Como a espiritualidade deve ter tentado ajudar ou ajudado muito esse irmão. E aí alguns questionavam, mas ele está bêbado. Jesus ensinou para a gente, são os doentes que precisam de médico. Aqui é o pronto-socorro. Se ele veio para cá e ele entrou naquela porta, nenhum de nós convidou ele não. A espiritualidade convidou e trouxe ele para cá muitas vezes. Depois ele sumiu porque acho que ele vivia na rua, não me lembro como é que era a vida dele, mas a gente não faleceu, né? Mas enfim, a espiritualidade acolhia e nós não tínhamos o direito de achar, porque ele estava embriagado, que ele não tinha direito de estar aqui dentro. Aqui é casa de Deus, é casa de amor e de acolhimento. E graças a Deus que nenhum de nós cometeu essa insanidade, né? Todos nós aceitamos como a casa de Deus, né? E acolhemos. E ele entrava mudo, saía calado, ele chegava atrasado, ele nunca chegava cedo, mas chegava. A espiritualidade trazia ele, porque ele precisava. E aí a gente pensa assim, quem de nós pode atirar a primeira pedra? Ah, ele é dependente químico. Meus irmãos, é muito difícil. Graças a Deus que nunca foi dependente de nada, porque é muito difícil vencer. Então a gente não tem o direito de tacar a primeira pedra, porque talvez nos problemas dele a gente estivesse fazendo coisa pior. A gente não sabe pelo que ele passou na vida, ou pelo que ele está passando na vida, que o levou ao desequilíbrio de se entregar à dependência do álcool, outros irmãos pela dependência da droga. Então aqui é um posto de acolhimento. Até porque Jesus ensinou, aquele que estiver isento de pecado, taca a primeira pedra. Quem é que tacou pedra? Ninguém. Se perguntasse para a gente, se ele não gosta, acha que ele não está bem, ele deveria fazer diferente, taca a primeira pedra, bota a mão na consciência. Será que algum de nós é digno que não tem nenhum erro para falar assim, não, eu posso falar que ele está errado? Então, é casa de acolhimento. E graças a Deus que ele, todas as vezes que ele entrou aqui, ele foi bem atendido, ele foi bem tratado, ele participava e ia embora, ele não gostava, não queria o atendimento fraterno, ele não queria conversar, mas ele sabia, a espiritualidade sabia do que ele precisava e com certeza ele recebeu aquilo que ele precisava naquele momento de dificuldade. Então a gente tem na casa espírita o atendimento fraterno. E olha, meus irmãos, mais na frente vai aparecer lá, né, posto de serviço. Todos nós podemos e devemos aproveitar esse posto de serviço, porque para fazer o bem não precisa ter nem religião. Até o ateu, muitas vezes, é mais caridoso e mais generoso do que muitos fervorosos religiosos. E aí aqui a gente aprende o culto do Evangelho no lar. Como é importante que a gente faça, para que a gente possa manter o nosso lar em harmonia, ligado pela vibração dos espíritos benfeitores. Porque a gente aprende
né, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, se os Espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina. Mas eles influenciam porque a gente está na vibração deles. Porque se nós estivermos numa vibração que não seja a vibração deles, a gente não vai se contaminar e a gente não vai ter nenhum prejuízo, não vai acontecer nada que prejudique a nossa caminhada. E aí ele fala, quantas vezes chorei cantando Quanta Luz, com as vibrações desse lugar. E aí eu quero me reportar ao nosso querido irmão Ernesto, que trabalhou na nossa casa por mais de 50 anos, e todas as vezes, né, a Mônica lembra disso, que a gente cantava a música Quanta Luz, ele falava assim, ele era vidente, falava, meus irmãos, se vocês pudessem ver, né, a energia que desce, a energia que vocês recebem quando a gente canta Quanta Luz, vocês iam ficar maravilhados. Então, é uma vibração, uma energia muito forte quando a gente canta essa música Quanta Luz. Então, o nosso irmão já nos alertava, porque ele conseguia perceber o que a maioria de nós ainda não consegue. E aí a música fala, depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei a casa quando é santa é. Quem de nós já não errou e depois bota a mão na consciência, meu Deus, puxa vida, perdi a cabeça ou fiz errado, não devia ter feito isso. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos, às vezes, ímpetos que a gente age e depois pensa. E aí, muitas fraquezas, muitas quedas. E aí a gente se reporta, né, como a gente falou ainda há pouco, né, irmãos nossos que são dependente químico do álcool, da droga, ou outros irmãos que não conseguem controlar ou que tem algum tipo de dependência, é muito difícil. E aí fraqueja, se arrepende, começa essa luta. Então, nós não temos o direito de criticar ninguém pelas suas quedas, porque nós também falhamos. Nós também, muitas vezes, nos damos conta de que fizemos errado. E aí pedimos a Deus perdão, pedimos à espiritualidade forças para quando tiver uma nova oportunidade a gente não cometa o mesmo erro. E aí, se fortalecendo na fé, né, religuei, religião, né, está ligado a religar a Deus. Então, a casa nos traz, né, aquele compromisso, aquele conhecimento, a importância de nós estarmos ligados a Deus. E a religião é religar. Então, é por isso que ele fala religar e religuei. Porque a nossa conexão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade, é que vai nos dar forças para que a gente possa conduzir a nossa caminhada enquanto espírito encarnado da melhor forma possível. Que a gente busque cada vez mais o aperfeiçoamento moral, para que a gente possa retornar à pátria espiritual e olhar para trás e pensar assim, poxa, eu podia ter feito mais coisas, mas pelo menos eu fiz alguma coisa, pelo menos eu melhorei um pouco os meus valores e os meus comportamentos, os meus sentimentos. E aí ele fala, né, posto de emergência, pronto atendimento de Deus. E aí, o pronto atendimento de Deus não é só para os trabalhadores da casa, não. Vocês que estão aqui, que são frequentadores, ou quem vem pela primeira vez hoje? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Ah, que bom, sejam bem-vindos. Que a nossa casa também seja um acolhimento, que vocês se sintam acolhidos. Então, todos nós podemos dar um bom conselho, todos nós podemos fazer um acolhimento, todos nós somos sim mensageiros de Deus, somos potencialidade de Deus, temos sim amor no coração, basta que a gente se disponha a isso, basta que a gente
esteja disposto a ser um mensageiro de Deus com as nossas dificuldades também. Porque a gente também aprende que Deus faz os seus milagres, entre aspas, pelo homem. Deus usa cada um de nós para ajudar o próximo, especialmente naqueles momentos mais difíceis, em que a gente está precisando muito de alguém. E todos nós somos mensageiros de Deus. Basta que a gente olhe para o próximo, basta que a gente olhe para o nosso irmão que está precisando de uma mão, está precisando de um ombro, está precisando de uma palavra, com empatia. Que a gente se coloque no lugar daquele irmão ou daquela irmã que está passando por dificuldade e faça e seja o mensageiro de Deus. Porque a espiritualidade, eles vão tocar o nosso coração, eles vão nos intuir para que a gente possa acolher. Agora a vontade é nossa. Nenhum benfeitor de Deus vai nos obrigar a fazer o bem. O bem tem que vir do nosso coração. O bem tem que vir da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e da nossa liberdade de escolha. Então todos nós podemos fazer o bem. E muitas vezes a gente, por desconhecimento, se pega pensando assim: poxa vida, mas eu não tenho nem para mim, dinheiro nem para mim, eu não tenho como ajudar ninguém. Mas a ajuda material, ela não é a mais importante. Às vezes a pessoa precisa de uma atenção, de um acolhimento, de um abraço, de uma palavra de força. Poxa, tenha fé, confia, poxa, vai dar tudo certo. Vale muito mais do que dinheiro, porque talvez o dinheiro não resolva esse problema, mas aquela palavra amiga vai marcar aquela pessoa para o resto da vida. E essa responsabilidade se torna tão grande que muitos irmãos nossos suicidam porque não tiveram um ombro amigo. Imagina a responsabilidade daqueles que estavam próximos e que poderiam dar um ombro amigo, poderiam estender a mão, e foram egoístas. Ah, já tem muito problema, já tenho meus problemas, cada um resolve os seus problemas. E aí esses irmãos, por desequilíbrio, por estar num momento até de ignorância, no sentido de ignorar que tirar a vida do corpo não vai resolver o problema daquela pessoa, vai piorar, porque o desencarne pelo suicídio é o pior deles. O espírito vai passar por momentos muito sofridos, mas às vezes a pessoa, por desconhecer as consequências que o espírito suporta por um ato desse, de desespero impensado, ele pratica esse suicídio. Então, às vezes, se tivesse alguém que desse o acolhimento, que tivesse um ombro amigo, que tivesse ali: olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu estou contigo, as coisas vão passar, você vai superar esse momento, vai dar tudo certo, confia em Deus, não perca a sua fé, muitos irmãos nossos estariam encarnados. Então a responsabilidade de todos nós, de ter esse acolhimento, de ser esse mensageiro de Deus, porque Deus vai nos usar. Deus vai nos colocar no caminho das pessoas, como coloca as pessoas no nosso caminho. Quantas vezes a gente estava precisando de alguma coisa, estava num momento de desespero e aparece alguém lá: puxa vida, que bom que você apareceu na hora certa, estava precisando muito. Mas não foi por um acaso não, meus irmãos. Deus permite que a espiritualidade leve um de nós até aqueles que estão precisando, que estão num momento de dificuldade e que podem, às vezes, não resolver o problema, porque cada um tem que passar pelos seus problemas. Nós sabemos disso, temos os nossos resgates, estamos encarnados porque a gente precisa passar por esses momentos, mas não estamos passando sozinhos. E às vezes a pessoa, por ignorância, por desconhecer, acha que está sozinho. Não está sozinho. Você pode até não ter nenhum amigo encarnado do seu lado, mas você tem uma legião incalculável de mensageiros de Deus que estão ali do seu lado, porque eles não abandonam a gente nunca.
Deus não nos abandona nunca. E é isso que a gente precisa ter em mente, que nós somos filhos de Deus, que nós estamos sempre protegidos pelos mensageiros de Deus e amparados, por pior que seja o momento que a gente esteja passando. Agora, a escolha é nossa. Eu vou ficar revoltado ou eu vou me ligar a Deus, aos seus mensageiros, para eu me fortalecer, para eu ganhar uma energia de força e de fé, para superar aquele momento que passa. Tudo passa. E a gente às vezes vai ouvir alguns irmãos falar assim, não, mas essa pessoa está com uma doença terminal. Não tem jeito, a medicina não vai curar. Ótimo, verdade. A medicina talvez não tenha recursos para curar porque não pode curar, porque precisa passar por aquilo. Mas o Espírito vai curar. O Espírito é eterno. Aquele corpo precisava perecer, para passar por aquilo. O homem, através da ciência, não tem condições de curar todas as doenças. E muitas vezes pessoas amadas passam por enfermidade terminal. A medicina não tem mais recurso para impedir o desencarne, a morte daquele corpo. Mas quem falou que ele vai ficar doente a vida toda? O espírito vai desencarnar doente, mas ele vai ficar curado. Então, até aquilo que aos nossos olhos parece impossível, que é uma doença em fase terminal incurável, tem cura. Para Deus tem cura. Esse corpo não, mas esse espírito é eterno. Aquela enfermidade que ele vai levar no seu corpo, no seu perispírito, no seu corpo espiritual, ela vai ser tratada. Porque Jesus também ensinou, a casa do meu Pai tem várias moradas. E uma das moradas, e muitas das moradas, são hospitais, com dedicados médicos e enfermeiros que vão tratar desse espírito com todo amor e carinho. E aquelas feridas e aquelas enfermidades vão cicatrizar e vão curar. E ele vai poder voltar a ser um espírito com um corpo sadio. O corpo de carne, ele é passageiro, como a nossa irmã Rosa trouxe na página de abertura. É transitório. Nós não somos daqui, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. O nosso corpo veio do pó e vai voltar ao pó. Mas o nosso espírito não, ele é eterno. Então aquilo que parece que é uma desgraça completa, que não tem mais solução porque a ciência não resolve, Deus resolve. Basta que a gente consiga enxergar além desse corpo. A casa do Pai tem várias moradas. E nós não somos daqui. Nós somos de lá. E é para lá que nós vamos voltar depois de cumprir a nossa missão. Então, meus irmãos, que a casa, nossa casa, né, o Aprendizes do Bem, a quem eu devo muita gratidão, tudo que eu sempre recebi, tanto amparo, e muito mais do que eu nem sei, que eles trabalham muito por nós, e que possamos, todos nós, ter essa consciência, essa gratidão a esse templo sagrado, essa casa de Deus, que nos acolhe, que nos socorre, que cuida das nossas enfermidades do corpo e da alma, e que é assim, um posto de emergência e é um hospital de almas. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, meu irmão. Essa música realmente é muito bonita, né? E a mensagem que ela traz também é muito consoladora. Mas é necessário que a gente também busque, né? A casa, quando ele fala em casa santa, não é que é uma casa de milagres, mas é uma casa em que eu posso conseguir as coisas que eu preciso, né? Então sempre há uma interação, né? A gente tem sempre também que fazer a nossa parte. Então a casa espírita, sim, ela é um hospital, né, para os encarnados e para os desencarnados, né? É uma oficina de trabalho para nós e também para espíritos que vêm tratar a nós e a esses irmãos, né? E uma escola onde aprendemos muito, né? Então vamos aproveitar essas oportunidades.
Então, boa noite, né? Encerramos aqui a nossa reunião desta noite.